Olá, colegas, meu nome é Lígia. Eu vim falar para vocês na Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Para mim é um prazer. Eu também sou funcionária do Unifor, trabalho no curso de fisioterapia, lecionando e supervisionando estágios lá na Clínica Escola de Fisioterapia, a Clifor. E hoje nós vamos abordar a saúde do trabalhador em geral e prevenção de doenças ocupacionais. Eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece ou já ouviu falar da Clifor, da nossa clínica escola. Lá a gente recebe uma demanda de pacientes muito grande e boa parte desses pacientes apresentam alguma queixa relacionada ao trabalho, direta ou indiretamente. Alguma queixa corporal que foi causada por algum agente do trabalho ou alguma queixa que influencia diretamente no trabalho. Então é um tema que está ao nosso redor o tempo inteiro. A prevenção que nós vamos tratar aqui hoje, ela é relacionada às formas como o nosso corpo responde às demandas do trabalho. Como o nosso corpo responde àquela atividade que a gente tem que fazer no trabalho, aquela atividade repetitiva, aquela carga, aquele peso que a gente pega a mais, a gente pega a menos, aquela posição que a gente fica na cadeira, aquela demanda que é exigida para que a gente execute bem o nosso trabalho. Quais são essas doenças ocupacionais? O que pode acarretar? O que ela pode acarretar secundariamente? Será que tem alguma forma da gente prevenir isso? Será que depende de nós? Será que depende do ambiente de trabalho? E então a gente vai discutir tudo isso para ver o que está em nossas mãos fazer e o que é fácil, o que é difícil em relação a esse tema. Então eu trouxe alguns pontos para a gente discutir, para a gente refletir, que a gente pode lançar a mão na nossa vida e pode ser muito benéfico. Não é desconhecido para ninguém, todo mundo sabe da importância da atividade física regular e bem orientada, não é qualquer atividade física. Desde muito cedo a gente sabe que uma atividade física na academia, com um bom profissional, ou mesmo na fisioterapia para recuperação de alguma lesão é super importante. E é comum a gente ouvir durante os tratamentos lá na clínica escola algumas frases, como por exemplo, eu vou caminhando até o meu trabalho todos os dias, isso já é um grande esforço. Lá no meu trabalho eu pego muito peso, lá no meu trabalho eu faço muito esforço, eu chego muito cansado e isso já é uma atividade física. Mas será que é? Será que ela é suficiente? Será que ela é capaz de prevenir lesão? A resposta é não. Essas atividades que a gente faz no nosso dia a dia, por mais pesado que seja, por mais que seja em duplo turno de trabalho, triplo turno de trabalho, elas não são suficientes e elas não são capazes de prevenir lesões. O nosso corpo ele se acostuma com essas atividades que a gente faz todos os dias. E a atividade física, para que ela seja eficaz, ela precisa de uma demanda a mais do que o seu corpo é capaz de fazer. E para essa demanda ser colocada a mais, ela tem que ser bem colocada, ela tem que ser colocada com conhecimento. Então não adianta fazermos as mesmas atividades de todos os dias e sem orientação. Se você conseguir, se você puder fazer uma atividade física bem orientada e regular com um profissional, isso é capaz sim de te prevenir de lesões, de prevenir complicações. Um outro fator que a gente tem a falar que está nas nossas mãos para prevenir doenças ocupacionais e cuidar da nossa saúde, que é a consulta aos profissionais da saúde. As visitas aos médicos e outros profissionais da saúde no momento certo pode ser decisivo para prevenir as suas doenças ocupacionais ou o agravamento dessas doenças ocupacionais. Se você tem uma dor de dente, facilmente você vai procurar o dentista porque aquilo está te incomodando. E lá no dentista ele vai falar, é bom que você trate desse problema agora para que ele não piore e fique um tratamento mais difícil e mais caro. A dificuldade é quando aquele problema não nos incomoda, a gente não percebe. A pressão arterial sobe, a glicose sobe, o colesterol sobe,
A dorzinha no joelho é pequena, a dorzinha no tornozelo ainda é pequena e esses problemas vão ficando maiores sem que a gente perceba. Então, as visitas regulares aos profissionais da saúde, os exames periódicos, o cuidado com aquele problema que a gente já tem, é capaz sim de prevenir agravamentos do seu problema de saúde e prevenir até que você deixe de trabalhar, que você fique sem o seu trabalho. Então, se você sabe ou se você desconfia que tem algum problema de saúde envolvido com aquele incômodo, procure um profissional adequado, o médico, o dentista, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o psicólogo, o profissional de saúde que foi indicado. Outro fator é o controle de doenças e condições já instaladas. Aquilo que a gente já sabe que tem, como eu falei anteriormente, precisa ser controlado, precisa ser bem acompanhado para que fique equilibrado. Se você tem diabetes, ela precisa ficar equilibrada, controlada. Se ela se desequilibra, a gente tem um grande problema para tratar. A pressão arterial, se ela está medicada, se ela está controlada, não é nada. A gente quase não percebe. Aliás, a gente não percebe, porque ela está controlada. Uma vez que ela se desequilibra, tem um grande problema a se tratar. Aquilo pode causar um infarto, aquilo pode causar um AVC, que é o derrame, e aquilo pode causar vários problemas de saúde quando não tratadas. Então a gente precisa ter controle dessas condições de saúde. A gente precisa tomar os medicamentos certos, na quantidade certa, nos horários certos, os exames têm que ser feitos no período certo. Tudo isso está em nossas mãos, não depende do ambiente de trabalho, depende de como você se comporta frente à sua saúde, frente ao seu trabalho. Você cuidando de todos esses fatores, você previne as doenças laborais mais do que qualquer coisa. Outro ponto muito importante, que isso sim está ligado diretamente ao seu ambiente de trabalho. O cuidado com posturas e movimentos que podem trazer prejuízos. Também é do conhecimento de todos, que dependendo da postura que a gente pega um peso no chão, que a gente digita no computador, dependendo do tom de voz que a gente usa para lecionar, para dar uma aula, aquilo pode vir a trazer prejuízos dependendo da quantidade de vezes que você faz errado. Por exemplo, ao agachar e pegar um peso no chão, as nossas pernas, as coxas, as pernas têm mais força, mais capacidade de fazer o movimento, de tracionar aquele peso do que a coluna vertebral. Então, é de conhecimento da maioria das pessoas que a gente deve agachar ao chão para pegar o peso e levantar, e não curvar a coluna para isso. Então, por que nós não praticamos isso? Porque é mais rápido e fácil pegar o peso com a flexão da coluna. Só que com o passar do tempo isso pode trazer prejuízo. Para algumas pessoas antes, para algumas pessoas pode demorar um pouco mais, mas a chance daquilo causar prejuízo é muito grande. Por exemplo, outro exemplo, se o peso é muito pesado, há a possibilidade de você dividir em frações ao pegar aquele peso. Se você não tiver pressa, você pode pegar a metade, levar até onde tem que levar, pegar a outra metade e levar até onde precisa ser levado. E não levar tudo de uma vez. Mas, mais uma vez, a nossa alta demanda, a nossa agilidade quer resolver o problema rápido. E aquilo pode trazer prejuízo. Se você, uma vez, pega esse peso de mau jeito e acontece uma hérnia de disco ali, pode ser um problema irreversível. Então, é bom avaliar se vale a pena ou não esse esforço na hora de pegar o peso. Usar musculaturas mais fortes e resistentes é esse exemplo que eu acabei de dar. As nossas pernas são muito mais fortes do que a nossa coluna. A nossa coluna não foi feita para pegar peso, foi feita para sustentação. As coxas e as pernas, sim. Então, por que não usar da musculatura? Ali ela já é, inclusive, treinada a ficar mais forte. Faça pausa durante movimentos repetitivos. Muitos de nós trabalhamos com movimentos repetitivos. Trabalhamos digitando, trabalhamos com algum instrumento de limpeza, trabalhamos com a voz, trabalhamos com esforços que são os mesmos. E isso pode trazer prejuízo pelo fato de ser repetitivo. Então, algo que pode prevenir é fazer pausas nesses esforços repetitivos, fazer alongamentos, fazer relaxamento, fazer descanso no período que você sentir que é necessário. Na hora que a articulação já está doendo, a musculatura já está cansada,
pode ser que já passou do tempo de fazer o descanso. Então observe, cabe a você observar o seu mecanismo de trabalho, o seu movimento, a sua postura para que seja avaliado. A sua postura na cadeira, a gente sabe muito bem quando a postura está causando incômodo, quando a postura não está causando incômodo, se os seus pés estão bem acomodados, se os seus pés estão pendurados. Então isso são coisas que a gente pode corrigir, se a altura da mesa está adequada, ou se o seu cotovelo está mal apoiado, se o seu pescoço está para frente ou está para trás. Isso pode ser avaliado diariamente. Faça ginástica laboral, que nós vamos falar aqui no próximo tópico. E faça adequações em seu ambiente de trabalho. Pode passar. Por exemplo, adapte os instrumentos imobiliários que você tem. Essa imagem a gente vê desde a escola, né? Desde o momento que a gente senta para assistir a aula do professor quando é criança. A maneira como a gente deve se sentar. E a gente traz vícios até a fase adulta. Será que a gente está mesmo adequado, uma vez que a gente tem que ficar muitas horas naquela posição? Será mesmo que uma posição dessa se sustenta por muito tempo sem causar uma dor? Então, e será que não é fácil corrigir? Um apoio nos pés é simples, chegar a cadeira para frente é simples, a altura da mesa talvez seja simples de resolver. Coisas que estão nos seus olhares, no olhar do trabalhador. O professor também, será que o alcance da voz dele é suficiente para aquele tanto de alunos que está ouvindo? Será que ele não precisa de um alcance maior? Será que talvez não seja necessário um microfone para ajudar? Então, são coisas que está em nossas mãos, né? Avaliar. Um instrumento como uma vassoura, um rodo, que são movimentos repetidos, às vezes por longos períodos. Aqui a gente tem áreas extensas para fazer a limpeza. Então, às vezes, a gente fica por muito tempo. Será que não é possível dividir a atividade? Primeiro você usa um instrumento, depois você usa o outro, para que aquela musculatura da lateral, do outro lado, possa descansar? Se não for possível, será que ainda é possível dar uma pausa e descansar aquela musculatura para depois continuar? Ou será que é possível mudar de lado, treinar o direito, treinar o esquerdo? Veja o que é possível para você e tente fazer essas adequações, porque vale a pena. Será que na hora de colocar um objeto, um peso, um objeto leve que seja, em prateleiras, e a gente vai ficar naquela posição muito tempo, será que não é melhor a gente agachar, subir num banquinho, ao invés de ficar tentando alcançar, ao invés de ficar tentando encaixar? Bom, todas essas medidas, todas essas dicas, todos esses pontos de reflexão, são pontos que estão em nossas mãos para serem corrigidos, que depende de nós. A gente pode ter auxílio de pessoas observando ao nosso lado, um profissional da saúde. Aqui nós temos a Clifor, que pode te dar uma dica, algum estagiário, algum professor, caso você tenha alguma dúvida. Um colega de trabalho pode te observar. Tudo isso culmina num termo, num fato que a gente fala muito na fisioterapia, que é a qualidade de vida. A qualidade de vida, ela depende de muitos fatores. O ambiente de trabalho é um deles. E é um grande fator, porque cerca de 1/3 do nosso dia a gente passa trabalhando. Então a gente precisa cuidar desse ambiente de trabalho, cuidar da maneira como a gente executa o trabalho, para que ele influencie positivamente na qualidade de vida. E também cuidar dos fatores que estão ao redor, cuidar da nossa vida pessoal, cuidar dos nossos fatores externos, extrínsecos, porque não há como desvincular as pessoas. Eu sou a mesma em casa e no trabalho. Não tem como eu me desvincular totalmente a minha casa do meu trabalho. Então é bom também que eu cuide dos meus fatores pessoais, da minha vida social, da minha vida familiar, para que ela possa influenciar positivamente nos outros fatores e culminar numa qualidade de vida maior. Então quando a gente fala de cuidado com o trabalhador, a gente tem que falar também de cuidado com a vida geral desse trabalhador, para que uma coisa não influencie negativamente na outra. E um outro ponto que nos impactou diretamente, que foi a pandemia de Covid-19, que desequilibrou o nosso sistema corporal, o nosso sistema mental, para poder se adequar.
quantos dos funcionários do Unifor não passaram pela infecção do coronavírus, né? E foram afastados, voltaram com algumas sequelas, e não só no Unifor, mas como em todas as empresas. Os profissionais precisam voltar a trabalhar, porque a vida continua. Ficar em casa esperando todas essas sequelas passarem não adianta. É pior ainda, o corpo precisa voltar ativo. Então, além dessa necessidade fisiológica, há a necessidade de trabalhar. E será que você voltou realmente disposto? Você que passou pela infecção de Covid, voltou realmente preparado fisicamente para encarar suas demandas de trabalho? Será que você ficou com alguma sequela? Uma falta de ar, uma dor muscular, um cansaço muscular, aquela sensação de falta de força, tontura, desequilíbrio? É muito comum, foi muito comum a gente ouvir essas queixas, e ainda é, porque as sequelas perduram. E será que você fez algum tratamento? Alguma abordagem clínica? Será que você cuidou disso depois? Será que não teve jeito? Será que foi trabalhar mesmo assim? Como que você retornou às atividades? Você fez algum exercício bem orientado? E será que eu posso te dar uma dica em relação a isso? Antes da gente falar da ginástica laboral, e ainda falando um pouquinho da pandemia, se você retornou ao trabalho com algum desses sintomas, alguma dessas sequelas, e ainda se sente incomodado, sente que é diferente hoje do que era antes, talvez você possa fazer algumas coisas para melhorar essa situação. A gente sabe que o coronavírus, né? O vírus, ele acomete diretamente o pulmão. E, em segundo lugar, secundariamente, as outras partes do corpo em relação ao pulmão. Então, se você fizer exercícios pulmonares, você estará dando condições também ao resto do corpo de trabalhar melhor. Essa infecção geralmente gera uma fibrose do pulmão. O pulmão fica mais durinho, ele fica com mais dificuldade de expandir. Então, faça comigo um exercício agora que você pode fazer antes, depois do trabalho, durante, para que você sinta esse ar entrando no seu pulmão, o pulmão expandindo, e para que ele possa executar melhor as funções do dia a dia. Puxa o ar fundo de uma vez e enche o peito. Segura, prende a respiração. Um pouquinho ou quantos segundos você aguentar. E solta pela boca. Faça isso agora, treinando tanto o tórax quanto o abdômen. Perceba o levantar do tórax e o levantar do abdômen ao mesmo tempo. Puxe fundo o ar e permita que os dois empurrem as mãos. Prenda a respiração por quantos segundos você aguentar e solta. Um exercício simples desse, diariamente, é capaz de causar expansão pulmonar, é capaz de oxigenar melhor os seus tecidos. Você ainda pode fazer com pausas, em escalas. Você pode fazer como se fosse degraus. Puxa um pouco, puxa o resto, segura. Quantos segundos você tolerar sem grandes esforços? 5, 6 segundos. E solta pela boca. Se você repetir isso durante dias, você vai perceber que com o passar do tempo, você vai conseguir segurar por mais segundos a respiração. Exercícios além desse, pode ser uma caminhada que você não fazia, ou uma caminhada a mais do que você fazia. Se você fazia só uma caminhada para passear com o cachorrinho, para passear com o filho, faça uma caminhada mais longa, num passo mais apertado, mais rápido. Faça algo a mais do que você fazia. Mesmo que sinta um cansaço muscular leve, mesmo que depois incomode um pouco. Eleve um pouquinho o seu nível, o seu desgaste, para que o seu corpo comece a acordar. Isso vai acelerar o seu processo de recuperação dessa infecção pelo coronavírus. E um último ponto que eu queria abordar, e queria que vocês conhecessem melhor, para quem não conhece, e acho que vocês terão também na prática um dia disso, é a ginástica laboral. A ginástica laboral é uma ginástica feita em ambiente de trabalho, de baixa intensidade, é fácil executar, pode ser feita algumas vezes na semana, mas o ideal é que seja feita todos os dias da semana, e é bom que isso se torne um hábito, para que seja feito com prazer
e para que você não desista. No início não é um hábito. Aquilo sendo feito repetidas vezes, aí sim pode se tornar um hábito. Se tiver o conhecimento, você pode executar facilmente. Então, o que eu quero te passar aqui, em poucas palavras, é o conhecimento da ginástica laboral. É você saber do que se trata. E não só repetir os exercícios que alguém faz com você. Se você souber o que está fazendo, você mesmo pode estudar, refletir sobre o seu gesto no trabalho e fazer a ginástica, sem que seja necessário um profissional do seu lado. Se ele estiver do seu lado, é muito melhor. Mas se ele não tiver, por algum motivo, você mesmo pode fazer isso para prevenir as suas lesões. A primeira coisa, analise os seus movimentos, as suas posturas, as atividades que o seu corpo executa durante o seu trabalho. Você trabalha sentado? Você trabalha em pé? Você trabalha circulando, andando? Você carrega peso ou não? Você faz movimentos repetitivos ou não? Você fala muito? Você tem pausas? De quanto tempo é a sua pausa? Analise como que é o seu trabalho. É a primeira coisa. Depois, a gente tem 3 grandes fases na ginástica laboral. A primeira é a preparatória. É aquela que você faz no início do expediente de trabalho, assim que entra. Ou pode ser feito antes. Essa ginástica preparatória, ela realmente prepara o corpo para o seu dia de serviço. Ela espanta o sono, ela é capaz de fazer uma socialização, porque você pode fazer com um colega, ela te deixa mais animado, mais bem disposto, aquece os músculos, pode alongar os músculos. A gente pode fazer contrações leves e rítmicas e exercícios respiratórios, desde que seja tudo leve. É apenas para o aquecimento dos músculos. A gente pode fazer movimentos de punho, movimentos de braço, movimentos de perna, de coluna, desde que sejam leves e com o intuito de aquecer essa musculatura para começar o dia de trabalho. Ainda mais no inverno, que o corpo ainda fica mais duro, né? Mais difícil de começar o dia. Então essa ginástica preparatória é um aquecimento, pode ter um alongamento, pode ter o exercício respiratório que eu acabei de passar para que o corpo acorde e fique mais disposto e aquecido. O segundo é o segundo ponto, né? É a ginástica laboral compensatória. Essa é feita em pausas no seu ritmo de trabalho. Essa pausa você pode analisar, ou pode ser a pausa do almoço, a pausa do café, para que aquele movimento, aquela musculatura que está trabalhando repetidamente tenha descanso. Ou então, que ela tenha compensação. Se você trabalha digitando, provavelmente você fica com um punho nessa posição, porque você tem que apoiar no computador e ainda elevar, fazer uma extensão de punho para que consiga digitar. Sem contar que você fica o tempo inteiro na tela do computador e os olhos podem ficar ressecados. Se você não parar e não fazer um movimento contrário, essa musculatura não relaxa, ela vai estar o tempo inteiro tensa e trabalhando. Então você parar, relaxar, fazer um movimento contrário, de alongar, de compensar, de piscar, lubrificar os olhos, caso o médico tenha passado um colírio lubrificante, já é uma grande prevenção. Se você trabalha em pé o tempo inteiro e andando, se sente, alongue as panturrilhas, sentado, as pernas, o pescoço. Se você trabalha falando, faça essa pausa em silêncio, tomando água, lubrificando as cordas vocais. Tente perceber o que compensa aquele movimento que você faz. O que compensa aquela atividade que você faz em grande escala. E o terceiro ponto, e fácil também da gente pensar em cima da nossa atividade, é a ginástica laboral de relaxamento, que é ao final do expediente. A gente pode fazer movimentos que fazem o corpo descansar, alongamentos e exercícios respiratórios. Ficar parado, imóvel, dormindo também é muito pouco, né? Que isso a gente já vai fazer depois disso. A gente já tem tendência a descansar o corpo e deitar no sofá e ver a TV ou a internet. Isso a gente já vai fazer. Mas antes da gente chegar na nossa casa, ao sair do trabalho, antes de sair, façam movimentos de relaxamento. Um alongamento é capaz de estender a sua musculatura.
Se a gente se deita no sofá, não é capaz de estender a musculatura. O alongamento, sim, pode ser dos punhos, dos braços, das pernas, da coluna, daquilo que você mais trabalha. Exercícios respiratórios para acalmar a respiração. Se você leciona uma aula e fala, o seu pulmão está trabalhando numa capacidade restrita. Ele trabalha com o que tem, puxa o ar para falar, puxa o ar para falar. Então ele não expande. Ao terminar a aula, puxa o ar com vontade e faça aquele exercício que eu falei. Assim o pulmão já tem capacidade de oxigenar todo o resto do corpo. Se você trabalha em movimentos que se desgastam muito na musculatura das pernas, faça a mesma coisa, alongue os músculos das pernas, né? E é isso. O que eu tinha para falar para vocês. Nós estamos à disposição na Clínica Escola e para qualquer dica, para qualquer orientação, espero ter ajudado.